estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre economia. O que está acontecendo com a economia brasileira? Por que se fala tanto em alta de juros, impostos, inflação? Vamos entender o que tudo isso significa. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/redetvt ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Continuamos conversando com Ramon Barazal, comentarista econômico e professor. Ramon, chegou uma pergunta aqui da internet. Quem fez foi a Cristina Silva. Ela pergunta o seguinte: no momento atual em que nós estamos, vale a pena continuar investindo na poupança? Olha, Cristina, eu diria o seguinte, que dependendo do volume de dinheiro que a Cristina tem para fazer isso, eu diria que sim, que é sempre recomendado você aplicar o seu dinheiro na caderneta por duas razões básicas. Primeiro, que você tem um rendimento pequeno, mas tem. E segundo, porque você tem aquilo que os economistas chamam de liquidez, quer dizer, a qualquer momento que você precisar, o teu dinheiro está lá à sua disposição. E outras aplicações, em outras aplicações talvez você não tenha isso, quer dizer, a facilidade de ter o recurso ali. Vamos voltar para as ruas. Quem fez a pergunta agora foi a Karina Tatiana. Eu queria saber o que significa abaixar o IPI e por que é só para linha branca e para carros e não para outros produtos? Bom, eu diria para a Karina o seguinte. Bom, primeiro que IPI significa Imposto sobre os Produtos Industrializados, que é um imposto de natureza federal. E ele é utilizado na economia brasileira. Nesse caso aqui, o que está acontecendo é que o governo resolveu diminuir ou retirar o IPI para automóveis e para produtos da linha branca, geladeira, TV, coisas assim. Por quê? Porque o governo percebe que quando esse imposto sai, quer dizer, ele é retirado, né, da cobrança desses produtos, as pessoas, claro, vão comprar mais automóveis, geladeira, TV e assim por diante, né? E isso vai fazer com que o movimento na indústria, quer dizer, a produção desses produtos cresça, gera mais emprego e assim por diante. Portanto, o governo está utilizando a retirada do IPI corretamente, exatamente para tentar alavancar a produção dessas mercadorias na economia. Vamos ouvir a próxima pergunta. Nós ouvimos muito falar em taxa Selic, né? Eu gostaria de saber como a taxa Selic influencia na inflação. A taxa Selic é a taxa básica utilizada pelo governo, não é, na economia do país. Quer dizer, toda a referência que existe para a taxa de juros, no caso brasileiro, ela é feita a partir da chamada taxa Selic, que atualmente está em 7,5% ao ano. Isso vai refletir na vida das pessoas da seguinte forma: o mercado toma como referência a taxa Selic para fazer uso de suas taxas de juros. Por exemplo, uma pessoa vai comprar a sua geladeira, o seu fogão, o seu automóvel, e aquela empresa que vai vender para ele, financiar para ele, usa lá uma determinada taxa de juros. Qual é a referência que essa empresa toma para fazer isso? É exatamente a taxa Selic. Então não quer dizer que todos os produtos do mercado terão taxa Selic, não é isso. A taxa Selic é a taxa que o governo usa como referência. E daí, sendo a referência, todos se referem a ela para aplicar suas taxas por aí. Então, também vale para empréstimos de banco. Também vale. Então, se a taxa Selic sobe, claro que as demais taxas cobradas, empréstimo de banco, financiamento na loja, de departamentos, etc., todas as taxas vão subir. E quando a taxa Selic diminui, com o passar do tempo, todas as taxas de juros também irão diminuir. É isso. Chegou uma pergunta aqui, é do Rodrigo Dias. Ele pergunta o seguinte: dizem que a balança comercial passará a ter déficit em abril. O que significa isso? Significa que o Brasil vai importar mais do que exportar. Vai comprar mais do que vender para o mercado internacional. Isso, de certa forma, preocupa porque pode, enfim, desarranjar um pouco as nossas contas internacionais. Eu, pessoalmente, espero que isso não se verifique, pelo menos não se verifique de forma tão intensa, quer dizer, que seja uma coisa mais controlada e mais razoável. Mas só o tempo para dizer isso, vamos aguardar para ver. E resolveria o problema da demanda, por exemplo, Barazal? Resolveria quando você tem uma importação, como eu disse, crescente, né? Mas com preços interessantes, porque senão também não adianta nada você comprar produtos para trazer para cá, para aumentar a oferta interna. Mas, ao mesmo tempo, esses produtos são caríssimos, não adiantou nada em matéria de inflação. Você vai continuar com preço
muito alto. Adianta quando você compra, quer dizer, importa, mas com preços mais baixos, porque aí você vai ter preços aqui dentro também acessíveis à população. Caso contrário, não adianta nada, é claro. Vamos ouvir a Patrícia Maciel. Eu gostaria de saber o que é a política de isenção de impostos e se ela funciona realmente. Essa política trata exatamente de o governo retirar impostos, ou parte deles, né, sobre a produção, sobre vendas e etc. Então, digamos, o governo federal ele tem o IPI para manobrar com isso, os governos estaduais o ICMS para manobrar com isso e assim por diante. Então, se o governo, quando eu digo governo estadual, federal, tal, se o governo resolve isentar de impostos, quer dizer, retirar alguns impostos, é claro que o preço final daquele produto diminui, né? Ficou mais barato. E quando o preço final daquele produto diminui, a inflação também vai diminuir. Exatamente, diminui a arrecadação também. E também diminui a arrecadação, mas para o governo isso não é tão importante naquele momento, porque num primeiro momento diminui a arrecadação. Mas como as pessoas poderão comprar mais, depois a arrecadação do governo aumenta mais uma vez, se recompõe. Isso não é o problema. O problema é fazer com que a inflação diminua. Se o resultado for inflação diminuindo, esse resultado é sempre bem-vindo, aqui ou em qualquer lugar. Ramon, tem uma dica para as pessoas que se interessem por esse assunto, algum site que tem uma linguagem mais tranquila, porque é difícil a gente tratar desse assunto? Lamento, mas eu não consigo detectar um site assim que as pessoas possam verificar aquilo com uma linguagem mais simples e tal, é um pouco difícil. Onde a gente às vezes encontra uma linguagem mais simples é nos sites dos grandes jornais de circulação do país. Mas mesmo assim, se você entrar diretamente no caderno de economia, aí as coisas se complicam para o leigo, quer dizer, fica uma linguagem só entendida pelos economistas, e as demais pessoas acabam não entendendo. Então eu acho que a nossa função, como economistas que falamos, né, para o povo, é exatamente tentar traduzir isso numa linguagem mais acessível e não ficar falando uma coisa que parece russo, né? Com certeza. E é uma questão também da gente pegar a cada dia que passa e dar uma lidinha, e isso a gente vai interiorizando e vai entendendo melhor. Isso é importante. Nós aqui no Brasil podemos fazer isso com facilidade, porque informações não faltam na internet, nos jornais e tal, informações não faltam. E nós brasileiros podemos fazer isso com facilidade. Ao invés de todo mundo aqui ser apenas técnico de futebol, nós podemos também ser um pouquinho economista. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer. O Bom para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.